Bom, pessoal, iniciando aí os nossos conteúdos de sociologia do quarto bimestre, né? É bem tranquilo esse assunto, porque na verdade é dar continuidade ao que nós já estávamos estudando, tá bom? O tema geral aí que nós vamos trabalhar hoje, né, fala um pouco sobre o conteúdo simbólico dos relacionamentos sociais, e aí a gente vai lembrar um pouco daquela questão da diferença, né, que nós tratamos no terceiro bimestre, só que agora a gente vai falar da diferença à desigualdade, então a gente vai caminhar aqui para perceber um pouco essa questão da desigualdade e a comparação entre esses dois conceitos nesse primeiro momento. É importante pensar o seguinte, né? Aqui a gente vai entender o que nos desiguala enquanto seres humanos, tá bom? Essa é a ideia praticamente. Eu só queria retomar aqui com vocês que eu coloquei esse esquema em uma das aulas passadas, né? Porque eu fiz essa diferenciação lá no terceiro bimestre ainda, da diferença e desigualdade, comparar os dois conceitos, né? E quando nós falamos em diferença, nós tratamos aí sobre a questão das nacionalidades, diferentes nacionalidades. No período onde hoje, né, a xenofobia é presente, é interessante trazer esse tema da nacionalidade, né? Porque hoje, na verdade, os países eles se fecham com políticas nacionalistas, né? Autoafirmativas, e também colocando o outro como um ser estranho, como um invasor, como alguém a ser destruído, né? A gente também tem a ideia de etnias, né? E aí é importante pensar no Brasil, que é um país multiétnico, e ao mesmo tempo a gente tem vários problemas com relação a fazer políticas públicas, a construir políticas públicas que atendam a essas variadas composições étnicas do Brasil. A questão de gênero, que a gente já falou também no bimestre passado, mas nós vamos tratar aqui sobre a desigualdade na questão do gênero, tá bom? Mas é importante destacar isso. A religião também tem essa questão da diferença, as faixas etárias e as necessidades especiais. Aqui eu chamo a atenção de vocês, né? Nós temos aí em 2015 a aprovação de um estatuto para as pessoas com deficiência, que vai trazer aí um novo conjunto de leis que atentem para esse grupo da população, né? Respeitar essas diferenças. E a gente sabe que, por exemplo, né, o mundo ele vem passando por transformações que acabam atentando aí a essas necessidades, que acabam construindo políticas públicas para essas necessidades, né? Desses variados grupos aí em que a diferença é presente. Nós estamos em uma escola, né? Então a diferença ali é algo marcante. E é importante destacar e lembrar que o que iguala o ser humano, né? A semelhança para o ser humano é justamente essa questão da diferença, né? Dessas diferenças, tá bom? Sobre a desigualdade, aí é importante pensar, o ponto importante aqui, né, é tratar um pouco sobre essa questão da riqueza, da pobreza, né, a questão da desigualdade social, das hierarquias que são colocadas, das formas de preconceitos que são estabelecidas, né, do tratamento desigual para grupos diferenciados, e isso a gente verifica, né, se você está com uma determinada roupa em um determinado ambiente, um shopping, um banco, você tem sempre um olhar aí diferenciado, né, as oportunidades desiguais em função da origem, em função do acesso educacional que a pessoa teve, né? A questão do acesso desigual a direitos políticos, e a gente vê isso presente em vários países ainda, né? E no Brasil, de certa maneira, a gente tem aí uma conquista desses direitos políticos, mas falta uma questão da formação ainda também, né? E o acesso desigual à educação e à cultura. Se a gente pensar no atual momento, muitas pessoas ficam, né? Eu estava vendo agora uma notícia que saiu agora há pouco no jornal, que no estado de São Paulo, aproximadamente 500 mil estudantes ficaram sem acesso, né, a qualquer tipo de atividade, né? Não foi pegar, por exemplo, sei lá, uma atividade impressa, não conseguiu acessar a internet. Isso mostra um pouco essa desigualdade no acesso à educação nesse momento de pandemia, em que o ensino emergencial à distância, né, o ensino remoto se impõe como uma necessidade. A gente acaba verificando isso também, né, essa desigualdade. Galera, o que nos desiguala como humanos, né? A gente vai entender aqui, partindo de uma seguinte pergunta, né? Quais diferenças que colocam as pessoas em posições desiguais no interior da mesma sociedade? E a gente vai relembrar que quando a gente pensa em desigualdade, desde lá da antiguidade clássica, ou mesmo até da antiguidade oriental, que vocês assistiram, né, tiveram com a professora Adriana, tem aquelas pirâmides, né,
clássicas que vão mostrando aquelas sociedades, né, estamentais, aquelas sociedades estanques, né, fechadas, onde tem pouca mobilidade social. Se você nasce em determinado estrato social, você fica ali, né? Escravo é escravo, servo, o nobre, né? Depois o clero, enfim, você tem aqueles estamentos, né? Essas sociedades estamentais com pouca mobilidade em função do seu nascimento. A gente pode verificar nesse período atual, né? Onde a gente avança para um outro entendimento de sociedade, pelo menos entendendo ou compreendendo essa pirâmide social, que a gente ainda verifica, infelizmente, a persistência dessa mesma lógica, né? Já que a pirâmide social é um modelo também de relacionamento social, né? Tem essa charge que eu coloquei aqui, né? Quem está aqui vive acomodado, né? Tá tranquilo, né? Você tem aí uma condição socioeconômica favorável, mas fica incomodado com quem vive aqui. Então, a gente vai acabar verificando, por exemplo, né, os muros que definem claramente essa separação, ao mesmo tempo que a gente vê numa representação a pirâmide, no espaço geográfico, né, a gente vai analisar os muros, né, que acabam segregando. Nós temos os que nós chamamos de enclaves fortificados nas grandes metrópoles. O que é isso, enclave fortificado? É o condomínio fechado, galera. Parece até aqueles burgos medievais, né, para impedir a invasão dos pobres, né, da plebe, né, então, da população mais pobre. Então, a gente acaba verificando bem isso, né, claramente isso. Então, dependendo da posição que uma pessoa ocupa no mercado de trabalho, do grau de especialização da atividade exercida, da competitividade naquela área de atuação, do status social da profissão, os ganhos serão maiores ou menores. Isso faz com que cada pessoa tenha acesso a benefícios e oportunidades de mobilidade social diferenciados. E a gente sabe bem disso, né? Sobretudo quando a gente vai falar sobre educação, a importância da educação. Galera, eu falei então daquela pirâmide estamental da antiguidade, né? Quando a gente vai verificar a antiguidade clássica ali. Elas não tinham mobilidade social. Hoje nós temos essa mobilidade social. E, aliás, isso é muito vendido, até com uma palavra, né? Aquele que se esforça, aquele que corre atrás, consegue ter uma mobilidade social. A questão da meritocracia, por exemplo. Essa palavra, ela é complexa, né? Meritocracia. Porque você colocar duas pessoas que tiveram, por exemplo, acesso desigual a educação competindo por uma mesma vaga, você vai ver que não tem meritocracia, o que tem é desigualdade, tá bom? Agora, se duas pessoas têm o mesmo acesso, a mesma condição de formação, né, educacional, então sim, aí tudo bem, tem a meritocracia. Dá um exemplo, né? Eu tô ali competindo com uma vaga com um outro professor formado ali na minha turma, junto comigo, né? Então, nós estamos competindo pelaquela vaga. Aí tudo bem, dá para falar um pouco de meritocracia, mas falar em meritocracia para pessoas que tiveram uma formação diferente, num país desigual como o nosso, quando a gente pensa em mobilidade social, então, né, refere-se aos movimentos de indivíduos e grupos entre as diferentes posições econômicas. A mobilidade social pode ser vertical, ou seja, quando os indivíduos sobem ou descem na escala socioeconômica, ou horizontal, quando se mudam de bairro, cidade, estado ou país. Eu, por exemplo, galera, meus pais não tiveram ensino superior, né? Eles não se formaram na universidade. E eu me formei. Então, eu tive uma mobilidade social vertical. Ainda que professor não seja valorizado no nosso país, né? Eu tive uma mobilidade comparado ao que os meus pais tiveram no passado, tá bom? Alguém quer falar alguma coisa ou tá tranquilo até agora? Até agora, tranquilo aqui. Tranquilo, suave. Beleza, gente. Galera, Tranquilo. quando nós falamos, então, sobre essa questão, né, do que nos desiguala como humanos, é importante entender essas desigualdades no mundo, né? Essa notícia, por exemplo, que eu peguei da Oxfam Brasil, e, aliás, é uma página muito interessante para que vocês possam aí, de repente, estar estudando, analisando esse tema, que ele é um tema que sempre aparece, tanto como redação, tanto como temas de questões em várias disciplinas, tá bom? Ele vai mostrar o seguinte: em 2019, os bilionários do mundo, que somam apenas, né, 2.153 pessoas, detinham junto mais riqueza do que 4,6 bilhões de pessoas. Olha a desigualdade no mundo, né? O 1% mais rico do mundo detém mais do que o dobro da riqueza de 6,9 bilhões de pessoas. Então você tem o quê? Um grupo muito pequeno de pessoas, né, que concentra a maior renda, né, que tem o maior
Aí a gente vai verificar essa desigualdade que é no mundo, né? A gente vai perceber muito claramente isso. E quando a gente vem para o Brasil é o 7º país mais desigual do mundo, melhor apenas do que países africanos. Então a gente tem, na verdade, aqui, ainda que o Brasil seja muito rico, né? O Brasil, ele por enquanto está entre as 10 maiores economias do mundo. Vai perder, né? Parece que ele vai ser o 12º daqui a um tempo. E, ao mesmo tempo, o Brasil ele não tem uma distribuição de renda interessante, tá bom? Eu tenho aqui um vídeo rapidinho, galera, da Oxfam Brasil, que fala um pouco sobre essa questão da desigualdade. Eu vou soltá-lo aqui para vocês, tá bom? Porque ele é bem interessante. Desigualdade, para mim, chama-se injustiça. Eu não tenho o mesmo acesso, né, às coisas que as classes mais altas teriam. Para mim, pessoas que não têm amor a ninguém. Algo que limita as pessoas. O povo, falando dos pretos, falando judiando do povo. Uma camada da sociedade tem muito e a maioria não tem nada. É quando as pessoas se acham diferente uma das outras. Você não ajudar o próximo, você pisar em outras pessoas. Eu, quando vou arrumar emprego mesmo, que eu vou entregar um currículo, a pessoa fala que não vai aceitar. Afeta o tempo todo. Eu pego o metrô, eu venho trabalhar todo dia de manhã. Tem pessoas que não precisam fazer isso. Eu acho que atrapalha no nosso destino final, que é tentar ser feliz, mesmo que seja um pouquinho por dia. Toda vez que eu vejo um tratamento desigual, eu realmente me choco muito. As pessoas te olham menosprezando por você ser negra, por você ser nordestina. Então, acredito que muito nessa situação mesmo. Limita muito, 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 muito. O negro ganha menos, a mulher negra tem menos oportunidade de emprego. Afeta bastante as nossas oportunidades e o nosso dia a dia. Não só o negro, mas como eu falei, indígenas, as pessoas que vêm de fora, que buscam uma oportunidade. Na cabeça de quem acolhe o racismo, não de quem joga. Eu acho que não, que tem mulher mais autoridade que os homens, né? Na sociedade, como tem na política, né? O machismo realmente deixa a mulher limitada. Homens ganham mais, eles têm mais chance de crescer. Tem hora até que desanima, mas faz parte, você tem que enfrentar e dar a volta por cima. Nós não queremos privilégios, e sim igualdade, ser tratada como igual, seja no âmbito de trabalho, na rua, respeito de poder sair com a roupa que a gente quer, de poder se posicionar, de ter a nossa voz, de ser ouvida em primeiro lugar. Esse é um vídeo, né, galera, da Oxfam Brasil, e a Oxfam, ela trata, né, sobre essa desigualdade no mundo. Eles fizeram uma série de entrevistas lá no início do ano passado, né, para analisar qual que seria aí, ou perceber, né, a partir dessa pesquisa, né, qual que seria o papel do Estado, como as pessoas veem a participação do Estado, né, qual que seria a função do Estado, né, nessa questão da desigualdade social. E nessa entrevista, né, é interessante pegar aqui, deixa eu tentar aumentar aqui a tela, né, porque de repente vocês conseguem ver aí, tá bom? Colocou que 86%, né, dessa pesquisa creem que o progresso no Brasil está condicionado à redução de desigualdades entre pobres e ricos. Então, o Brasil ele não será um país desenvolvido, não será um país com crescimento econômico enquanto não resolver a desigualdade social, né? 52% concordam que negros ganham menos por serem negros, 75% apoiam a universalidade do ensino público fundamental e médio, né? 71% concordam que a justiça é mais dura com negros, 2 em cada 3 brasileiros, né, elegem fé religiosa, estudar e ter acesso à saúde como os 3 principais prioridades para uma vida melhor. A gente também tem esse aspecto religioso muito forte no Brasil, né, pensando ali na diferença. 77% concorda, né, com o aumento dos impostos de pessoas muito ricas para financiar políticas sociais. 64% concordam que o fato de ser mulher impacta negativamente a renda, então as mulheres ganham menos, e isso também é uma percepção da sociedade. E 84% concordam que é obrigação dos governos, né, então do Estado, de diminuir a diferença entre muito ricos e muitos pobres, tá bom? Isso aqui é um site interessante que eu recomendo vocês darem uma olhada. Então a gente vai verificar essa desigualdade, né, no nosso país.
trazendo novamente aqui a ideia da pirâmide, né, que traz aí essas camadas, nessas parcelas da nossa organização social, né, anualmente sai o que nós chamamos de Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, que é a PNAD contínua promovida pelo IBGE. Então, em 2018, eu achei essa figura aqui que mostrava o seguinte ponto: 46% da renda familiar no Brasil, né, das pessoas ganhavam até R$ 1.356, 20% entre 1.356 a 2.000 e 16% entre 2.000 a 3.000, quase 4.000 reais. E aí, 9%, né, já vai verificando que a gente a gente acaba vendo aqui uma minoria da população. Eu vou chamar a atenção de vocês para os dois extremos, né? 46% vivendo com quase aí um salário mínimo, praticamente, enquanto que 1%, né, tem aí uma renda de 13 a quase 35 mil reais. Então, só para pensar aqui nos dois extremos, é essa desigualdade que nós verificamos. Em síntese, a gente tem aqui que mais da metade da população brasileira ganha uma renda inferior a 2 salários mínimos, tá bom? Então, se a gente pensar, né, uma desigualdade muito marcante. Aí eu trouxe os dados atuais, né? 2019, o rendimento médio mensal real do trabalho do 1% da população com os rendimentos mais elevados era de 28, né, quase 30 mil reais, o que corresponde a 33,7 vezes, né, o rendimento dos 50% da população com os menores rendimentos, né, em torno de R$ 850 reais, por exemplo, inferior a um salário mínimo. Galera, então a gente vai verificar aqui que essa desigualdade é gritante quando a gente pensa aqui na renda, né? Em síntese, o rendimento do 1% mais rico da população é 33,7 vezes o dos 50% mais pobre. Mostra claramente como é essa desigualdade no nosso país. Para se medir a desigualdade social, é utilizado o índice de Gini, né, que é um indicador que mede a concentração de desigualdade econômica e varia de 0, que é a perfeita igualdade. Então, países como Noruega, Finlândia estão perto de 0, né, quando tem pouca desigualdade, ela é bem distribuída essa renda, até 1, que é a máxima concentração de renda, né, desigualdade. O Brasil, aí a gente vai verificar que ele está ali no meio, entre 5 e 6, tá bom? Quando calculado para o rendimento médio mensal recebido de todos os brasileiros, ele se manteve em 0,509, né, ou 0,5, tá bom? Em 2019. O índice tinha caído em 2012, então o Brasil teve uma diminuição da sua desigualdade entre 2012 e 2015, chegando aí a 0,4, mas voltou a subir em 2016 para 0,5, mantendo-se o valor elevado e depois para 0,509, tá, galera? Mas é a ideia de 0,5, né? Chegando perto de 6, tá bom? Em 2018. Então a gente vai perceber que a nossa desigualdade, ela teve uma queda, sim, mas desde 2016 ela vem acompanhando um aumento em função até dos problemas econômicos que o nosso país tem enfrentado. Beleza aqui, né? Tranquilo até agora. E aí, trazendo aqui para o Brasil novamente do ponto de vista do nível de instrução, né? Do acesso educacional, fazer uma relação, né, com esse rendimento médio. Eu peguei desse mesmo estudo aí da PNAD, né, o rendimento médio mensal real de todos os trabalhos por nível de instrução. É bem fácil entender esse gráfico, né, porque a gente vai verificar o seguinte: a média, então, salarial no Brasil é de quase aí 2 salários mínimos, né, em média de 2 salários mínimos. A gente vai verificar que sem instrução, né, o trabalhador que não teve aí a conclusão do seu processo educacional é inferior a um salário mínimo, né? Esse 918 aqui reais, tá bom? A gente vai verificar que é bem baixo. Ensino fundamental incompleto equivalente em torno de 1.200, ensino fundamental completo equivalente em torno de 1.400, ensino médio incompleto equivalente a 1.300, ensino médio completo equivalente em torno de 1.800 mais ou menos, tá bom? Ensino superior incompleto em torno de 2.242, lembrando que isso é uma média, né? Não é a distribuição exata. E quem tem ensino superior completo, né, a renda aí supera, na média, né, 5 mil reais. Então a gente vai percebendo como o nível de instrução está totalmente relacionado também à renda, né,
do trabalhador, né, aqui no Brasil, beleza? A gente consegue ver aqui, né, galera, estude, é isso, né, na verdade. A educação, ela passa a ser enxergada, então, passa não, né, a educação, ela é um instrumento, então, de oportunidades também, né, de ganhos de oportunidades no futuro, já que todos os índices mostram isso e, enfim, né, galera, a gente sabe que educação é a chave, na verdade, para que um país se torne um país desenvolvido, né? Ainda pensando sobre as desigualdades, num período de pandemia, o IPEA, ele lançou um estudo mostrando como a pandemia ampliou as desigualdades no sistema educacional. E isso a gente verifica, né, pela falta de internet, para além de outros problemas, né? O Aleandro perguntou se ensino superior completo é só escola ou universidade. Então, ensino superior completo, o Aleandro, é universidade, tá bom? A gente está falando aqui da universidade. É quando, por exemplo, eu me formei, então eu sou formado, então é uma pessoa formada. E lembrar que isso é uma média, não significa também que todo mundo que terminou o superior completo ganha essa renda, né? Muitos ainda... no Brasil houve uma proliferação de universidades, né? Que, na verdade, elas são bem duvidosas, né? Acabam não tendo uma formação adequada, tá bom? Espero ter respondido, Leandro. Eu falava aqui, então, dessa pandemia, né? Que desigualou, né? Ou melhor, que essa pandemia que ampliou a desigualdade no sistema educacional. A gente sabe bem disso, né? Porque uma coisa é você... Tudo bem, o Estado vai lá e cria um programa para poder realizar o ensino à distância, né? O ensino emergencial à distância, esse ensino remoto. Mas e a capacidade da pessoa ali ter o sinal para poder receber, né? Ter o aparelho que possa receber esse sinal, né, de internet. Então isso é bem complicado. Não é à toa, né, que estados, municípios também estão distribuindo o chip, né, com acesso à internet, né, para que as pessoas possam acessar. Beleza? Esse dado aqui, galera, ele é tirado, né, esse dado que vai mostrando aqui no Brasil a distribuição da média de internet do acesso, né? A gente vai perceber aqui o grau de presença da internet nas escolas do ensino fundamentais e médio, e a média por município. Na região norte e nordeste, esse acesso ele é inferior, ele é menor, enquanto que nas regiões aqui centro-sul, né, do Brasil, sudeste, a gente verifica um maior acesso. E não quer dizer também que isso é para todos, né? A gente sabe que mesmo dentro aqui da complexidade que é o estado de São Paulo, o estado mais rico da federação, tem muitas pessoas que não têm acesso à internet também, ou que não tem o pacote de dados ali. Não é à toa que, como eu falei, o governo acaba também distribuindo, né, esses chips, né? Em síntese, galera, é muito claro que essa pandemia ampliou ainda mais das desigualdades no nosso sistema educacional, que tem a ver com o nosso assunto atual, já que o sistema educacional brasileiro é um reflexo também da nossa desigualdade social, beleza? E a gente vê como isso acaba, infelizmente, né, se materializando nas escolas públicas do nosso país, que infelizmente não tem uma grande capacidade, né, do ponto de vista de infraestrutura. Como reduzir a desigualdade, galera? Como seria a redução dessa desigualdade? Isso eu tirei também de uma reportagem, né, especial ali do UOL, eu deixei o link que eu vou postar para vocês, né, nesse arquivo. Uma forma, né, mínima assim seria: quem ganha mais paga mais, né, estabelecer impostos sobre grandes fortunas e criar taxas sobre dividendos e lucros, né, acionistas que ganham ali sem grandes esforços, né, um dividendo, ele paga ali uma taxa. No Brasil não cobram essa taxa, então o cara rico ele acaba tendo um menor imposto proporcional à sua renda, né? Então cobrar, quem ganha mais paga mais, distribuir a renda, né? Então garantir uma renda básica universal. Olha essa renda, né, que foi criada, por exemplo, para atender a população mais pobre nesse período de pandemia, né? Lembrar que a proposta do governo era uma renda ali bem baixa, aí o Congresso elevou, aí o governo, para não ficar atrás, né, acabou fechando em 600, aí a gente acabou tendo uma diminuição, agora está no valor de 300 e vai acabar, se eu não me engano, agora no início de 2021. Mas já estão cogitando, né, a criação dessa renda básica universal. Criar auxílios complementares, como, por exemplo,
para as famílias e crianças, né? A Bolsa Família nasce muito dessa questão, por exemplo, tá bom? Bolsa Família ele é um importante instrumento de redução da desigualdade no Brasil nos últimos anos. Combater a evasão fiscal, né? Controlar os paraísos fiscais, fazer um registro financeiro internacional, justamente isso para poder evitar aí na verdade, essa galera que pega o dinheiro, né, e coloca lá fora sem cobrar os impostos, né? E políticas afirmativas, galera, estabelecer cota, incentivo à proteção social em diversas áreas e cargos para populações tradicionalmente discriminadas. Não é à toa que várias universidades, por exemplo, têm cotas, tanto do ponto de vista afirmativo quanto a questão racial, mas também a questão social, né? Hoje, por exemplo, grande parte das vagas das universidades públicas são ofertadas para alunos de escola pública. A gente vai verificar que há uma evolução da progressividade da participação na renda do investimento em educação. Então, isso aqui está em azul aqui, por exemplo, está mostrando o investimento em educação, como ele aumentou, né, nos últimos anos, de 2001 até 2015 aproximadamente, houve um aumento. O Fundeb, por exemplo, né, que financia a educação básica, garantiu isso. E a desigualdade, ela foi caindo, né, essa desigualdade social, né, essa progressividade do índice de Gini, ela foi caindo. Então, investimento em educação também promove a redução da desigualdade social. Então, a gente acaba verificando isso. É a chave, né, galera, que faltou falar ali no como resolver, investimento em educação. Ajuda muito a resolver essa questão desses problemas de desigualdade social que nós temos no Brasil. E agora a gente vai aqui para os conceitos, né? A gente vai tentar conceitualizar algumas coisas, tá bom? Com alguns autores da sociologia. Sobre teorias de classe, né, e estratificação, pensando nessa ideia, né, de classe social. Para o Marx, uma classe é um grupo de pessoas que se encontram em uma relação comum com os meios de produção, né? Então, o proletariado, a burguesia, né, que ele vai classificar isso. A gente já tratou isso lá no primeiro bimestre. Os meios pelos quais elas extraem o seu sustento. Antes do avanço da indústria moderna, os meios de produção consistiam primeiramente na terra e nos instrumentos utilizados para cuidar das colheitas ou dos animais no campo. Logo, nas sociedades pré-industriais, as duas classes principais eram aquelas que possuíam a terra, no caso, os aristocratas, a pequena nobreza ou os donos de escravos, e aqueles que se envolviam ativamente na produção a partir da terra, né? Os servos, os escravos e os camponeses livres. Nas sociedades industriais modernas, as fábricas, os escritórios, o maquinário e a riqueza, ou o capital necessário para comprá-los, tornaram-se mais importantes, né? As duas classes principais são formadas por aqueles que possuem esses novos meios de produção, né? Os donos desses meios de produção, os industrialistas, ou os capitalistas, ou os burgueses, né? Como ele chamava também, e aqueles que ganham a vida vendendo o seu trabalho para eles, a classe operária. Ou, no termo hoje em dia, né, um tanto arcaico, às vezes preferido por Marx, né, o proletariado, né, o trabalhador, né, galera? Quem não tem aí o meio de produção, ele vende a sua força de produção. É muito claro, então ele vai definir isso aí como as classes sociais, tá bom? Isso pelo Marx. O Marx, ele surge ali no contexto da segunda Revolução Industrial. Ele acaba vendo também essa exploração da classe trabalhadora, né? Fica muito claro, as desigualdades também, elas acabam se acentuando em função disso, né? Porque o dono do meio de produção, ele vai ficando cada vez mais rico e o pobre cada vez mais pobre, né? O de cima sobe e o de baixo desce, naquela musiquinha famosa, né? E ele vendo aqui, ele até propõe uma teoria, né? Ele até propõe aí, na verdade, uma construção de um processo revolucionário, né, já que estava estabelecida uma luta de classes. É importante destacar isso, né, lembrar desse contexto, tá bom? Em filosofia, a gente está começando a introduzir na parte do Karl Marx e também tem o Engel e algum outro lá que agora não lembro. O Engel e o Marx são importantes. Legal. Sim. Vocês devem estar vendo provavelmente a dialética e tal, tudo isso. Legal. Prestem bastante atenção, porque aí a gente vai começar a casar, né, esses assuntos, tá bom? O Marx é importante do ponto de vista filosófico, sociológico, econômico, histórico, enfim. Né? Galera, o Max Weber, também alemão, né? Assim como Marx, Weber percebia as classes como categorias econômicas.
Entretanto, ele não achava que um critério único, né, posse ou falta de propriedade, determinasse a posição da classe. A posição de classe, escreveu, é determinada pela situação de mercado da pessoa, o que inclui a posse de bens, o nível de educação e o grau de habilidade técnica. Nessa perspectiva, Weber definiu 4 classes principais, então ele separou um pouco essa questão das classes sociais, né? Grandes proprietários, aquele que tem o meio de produção, pequenos proprietários, né? Empregados sem propriedade, mais altamente educados e bem pagos, a gente pode pegar os executivos, os gerentes, né? E trabalhadores manuais não proprietários. Então, ele vai perceber, na verdade, essa complexidade, né? Beleza, eu tenho o dono ali, mas o trabalhador ele pode nunca entrar em contato com o dono da empresa, e sim com o executivo local, ou com o gerente, né? Ou com o líder ali, enfim, aquele imediato, tá bom? Dessa forma, empregados de colarinho branco, né? Como são chamados esses gerentes, executivos, né? E profissionais especializados, surgem como uma grande classe no esquema de Weber. Weber não apenas ampliou a ideia de classe de Marx, como também reconheceu que 2 outros tipos de grupos, que não há classe, têm relação com a maneira como a sociedade é estratificada, grupos de status e partidos. Então, essas pessoas, por exemplo, um gerente, né, ou um executivo, eles são também empregados, né? Eles não são donos do meio de produção, só que eles têm um status diferente ali dentro da empresa. E aí, essa ideia do status é importante, né? Na teoria de Weber, o status refere-se às diferenças existentes entre os grupos sociais quanto à honra e ao prestígio social conferido pelos demais, né? Nas sociedades tradicionais, o status era, em geral, determinado com base no conhecimento direto de uma pessoa, adquirido por múltiplas interações em diferentes contextos ao longo de um período de anos, né? Então, o sábio, por exemplo, né, ou aquele senhor, né, tal, idoso com experiência, ele acumularia ali um status social em função dessa vivência, né? No entanto, com o aumento da complexidade das sociedades, criou-se a impossibilidade de o status ser sempre concedido dessa forma. Em vez disso, de acordo com Weber, o status passou a ser expresso por meio dos estilos de vida das pessoas. Sinais e símbolos de status, como, por exemplo, a moradia, o jeito de se vestir, o modo de falar, a ocupação, ajudam a mudar a posição social do indivíduo também, aos olhos dos outros, né? As pessoas que compartilham do mesmo status formam aí uma comunidade na qual existe uma noção de identidade conjunta. Não é à toa que, por exemplo, né, a gente sempre tenta tomar um certo cuidado quando a gente fala de universidade, da academia. Será que aquilo que é colocado na universidade, no mundo acadêmico, chega de fato na periferia, né? Já que ali aquelas pessoas têm status, né? Olha, o acadêmico falando, né? Ou quando a gente pensa no professor, né? Será que aquilo que o professor fala é muito claro para chegar, por exemplo, no seu aluno, já que ele traz aí toda uma bagagem, né, em função da sua formação, e acaba falando entre seus pares, né? E lembrando que, na verdade, a fala dele tem que chegar, na verdade, para o outro, na qual o conhecimento precisa ser construído, por exemplo, tá bom? Essa questão do status ela é muito presente, a gente pode pensar, né, do cara que tem o carrão eu me endivido ali e tal, mas eu vou pagar o carrão porque é uma questão de status social, né? Ter carro é uma questão de status social. Um parênteses, né, minha família, quando ela me vê, ela fala assim, e você não tem um carro, Marcelo? Aí eu falo, não. Oxe, mas como assim não tem um carro? Meu tio vai na casa da minha mãe e pergunta de mim, né? E Marcelo, como é que ele tá? Ah, ele tá bem, ele foi viajar, estava lá em Brasília e tal. Ele viajou? Viajou. Ele não tem um carro? Por quê? Porque para minha família, o status social, família quando eu falo aos tios, por exemplo, né? O carro, ele é um símbolo, né, de um status social, de uma melhor condição de vida, né, tal. Beleza? Vocês conseguem pensar em vários exemplos também, tenho certeza, né? O status social de um professor no Japão, ele é diferente, né, galera? A gente sabe disso, né? De um médico, de um professor na Europa, tal, a gente sabe bem disso. E se a gente perceber um gerente, um executivo, né, eles também têm essa construção de status social. Um artista, né, um jogador de futebol, um atleta, enfim, tudo isso a gente acaba verificando aí esse status social. Hoje, até esse status social, ele acaba sendo aí ainda mais potencializado em função até das redes sociais, né? Os influencers que nós já comentamos outro dia.
Meu povo, apesar da interrupção, é isso. Acabamos por hoje, beleza?